Olá, mulher intelectualmente ativa. Eu sou Patrícia e faço parte dessa comunidade de mulheres intelectualmente ativas, nosso clube de livro. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o livro Poder do Subconsciente. Particularmente, esse livro me marcou profundamente. No momento da pandemia, onde os nossos pensamentos estavam aflorados de pensamentos negativos, eu tive a oportunidade de ler esse livro e ressignificar aquele momento tão tenso que a nossa humanidade passava. E quando a gente pensa nesse livro, ele traz um grande trunfo, que é entendermos que a mente ela tem um poder incrível sobre tudo o que acontece na nossa vida, inclusive de mudar a realidade ao nosso redor. Então, o objetivo desse livro é, através desses fundamentos mentais, né, esses fundamentos que estão relacionados à nossa mente, a gente entender como isso funciona e como essa mente ela pode trazer cura para vários aspectos, para mudanças de hábitos mais saudáveis e que nos podem nos tornar mais felizes. Então, por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva de sua vida? Interessante que esse autor ele faz durante anos longos estudos sobre várias religiões e um dos pontos que ele viu que a fé é um dos preceitos de se alcançar algo que se deseja a partir desse treino da mente. E ele coloca uma oração como uma ferramenta decisiva para alcançar aquilo que se quer. Problemas dominam nossas mentes e bloqueiam nossas capacidades de escutar e compreender. E ele coloca como orar de qualquer forma serve, não importa qual a religião, mas apenas a crença, a aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual oramos. Porque ele entende que a partir do momento que nós estamos fazendo oração, nós estamos visualizando, nós estamos fazendo conexões poderosas nessa área que é o nosso subconsciente. E isso pode gerar, isso pode fazer com que, se verdadeiramente por meio da fé nós acreditamos que aquilo seja possível, aquilo pode sim acontecer. E o maior segredo de todos os tempos, né? O poder maravilhoso e milagroso da mente subconsciente e abrir a sua mente e tornar-se receptível à inteligência infinita. A inteligência infinita poderá lhe dar acesso a novas formas de conhecimento. E dentro desse contexto, ele traz os princípios da vida, né? Que ele acredita que por meio da verdade, das crenças, nós construímos o conhecimento. Tudo que você grava na mente subconsciente é manifestado como uma condição, uma experiência, um fato. A mente subconsciente funciona de acordo com a lei da crença. A lei da mente é a lei da crença. As experiências e acontecimentos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que se pensa. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no âmbito externo. O mundo interno cria o mundo externo. Todo pensamento é uma causa e cada situação é um efeito. Por isso é tão essencial que a gente assuma o controle dos nossos pensamentos. Quando você controla o processo mental, pode aplicá-lo a qualquer problema ou dificuldade. Isso é tão forte que ele sugere que se nós estamos achando que vamos fracassar, que a gente ressignifique aquele pensamento e passe a acreditar e focar no sucesso. E sempre se afastar daquele pensamento negativo, dando assim uma autogestão dos nossos pensamentos. E isso pode ser extremamente milagroso e inclusive trazendo cura. E ele fala muito do poder da sugestão e da autossugestão, que ele considera o processo mental pelo qual o pensamento ou ideia são recebidos, aceitos e posto em prática. Sugerir algo definido e específico a si mesmo. A influência que o indivíduo exerce sobre o poder de decisão de um ou mais indivíduos. E esse conceito ele é muito interessante, porque a partir do momento que nós sugerimos e fazemos essa autossugestão à nossa mente, nós estamos criando uma cena, e aquela cena ela
ela acontece a partir dessa nossa intencionalidade nos nossos pensamentos. E aí ele fala muito em quais sugestões passaram pela sua vida. Você vai fracassar, não adianta, você é velho demais, você não pode, não posso confiar em ninguém, ninguém se importa, amor não é para mim, preciso trabalhar mais para ter dinheiro. E aí, a partir do momento que a gente ressignifica esse nosso pensamento e transforma todas essas heterossugestões, todas esses pensamentos que não são adequados, o que isso pode nos propiciar é a gente sugerir para a nossa mente o que está totalmente ao contrário disso e se afastar desse pensamento limitante, desse pensamento que pode causar bloqueio, inclusive. E aí vem a questão, o que você pensa e sente sobre si mesma? Quantas vezes nós não somos acometidas por pensamentos que negativos, pensamentos não otimistas, pensamentos que nos fragilizam e nós terminamos reproduzindo aquele comportamento. Então, cada parte de seu ser expressa esta ideia. Sua vitalidade, o corpo, o estado financeiro, os amigos, a situação social representam um reflexo perfeito do que você pensa sobre si. Se hoje você vive uma determinada situação, tenha consciência que aquilo ali foi motivado pelos seus pensamentos que se manifestaram por meio dos comportamentos que nos passam aquela imagem do que você é. Então, que tal? Né? Faço o convite para que você leia este livro e repense sobre todos esses conceitos, sobre tudo que você tem pensado e principalmente avaliar o que você tem pensado sobre si mesmo. E ele fala o poder das afirmações positivas, né? Mudando a mente por meio de repetidas afirmações, você pode mudar o seu corpo. Se você quer ter mais saúde, declare sobre a sua vida mais saúde. E principalmente, gente, e isso o Joseph ele coloca muito forte, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que aquilo realmente é possível. Não adianta a gente pensar e no fundo, não acreditar. A gente precisa trazer aquilo como uma verdade, como uma força. E ele traz que a crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente e você manifesta pelo seu comportamento. E como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? Comece a tomar cuidado, fazer a sua gestão do pensamento, né? Sabendo em seu coração e espírito que o seu subconsciente está sempre expressando, reproduzindo e manifestando em consonância os seus pensamentos habituais. Então, é sempre pensar, né? É sempre a gente ter atenção sobre o que nós temos pensado, que pensamentos passam em nossa mente. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter essa consciência, né? Sobre esses pensamentos. E ele traz, por exemplo, a Bíblia como inspiração para o subconsciente. O pensamento de que o desejo já foi atendido antes de ser realizado. E tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis, conforme diz aí Mateus 21, 22. E Joseph, como eu já falei, ele foi um grande estudioso das religiões. E nesses seus estudos, né, ele traz principalmente o grande poder que tem a oração. E ele fala, né, da terapia da prece. Imagine o fim desejado e sinta o real verdadeiramente. E então o princípio infinito da vida responderá à sua escolha consciente ao seu pedido consciente. Este é o significado de acredite ter recebido e receberá. E é isso que o moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. E os 3 passos, né, para a gente ter esse sucesso na oração. Primeiro, reconheça ou admita o problema. Segundo, transfira o problema para a mente subconsciente. E terceiro, relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. E ele traz no livro
várias técnicas práticas de cura mental, né? Como você de fato pode aplicar. Uma delas que eu acho fantástica é a da visualização. Você visualizar aquilo que você deseja, tentando sentir aquele momento, pensando nas emoções daquele momento como se realmente estivesse acontecendo. E isso é um dos pontos que ele traz. Ele fala também, em alguns momentos, sobre o perdão, inclusive. E como esses pensamentos se transformam em atos, né? Ele acredita que a mente consciente capta a ideia, esta é traduzida por impulsos elétricos no sistema nervoso. O sistema nervoso periférico liga-se ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que é responsável pelas principais funções orgânicas automáticas. A gente não consegue, por exemplo, controlar o coração, o funcionamento do coração, dos órgãos vitais. Então, essas informações vão chegar até esses órgãos a partir de quê? Dessas conexões, desses impulsos elétricos. E a partir daí, essas informações vão passar também para o subconsciente, e este será o instrumento, né, criativo. Como interferir no princípio inato da harmonia? Somos a soma de todos os nossos pensamentos e manifestamos isso a partir das nossas atitudes e ações. A maneira de eliminar os pensamentos negativos consiste em substituir por bons pensamentos. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos na mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida. Essa é a força infinita da vida. E conheceis a verdade nos libertará, como já dizia João 8:32. Quais seriam os 3 passos para o sucesso que ele também aborda nesse livro? Descobrir aquilo que você adora fazer, especializar-se em algum ramo de trabalho, esforçar-se para ter um desempenho superior, se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso, mas vai trazer um benefício para várias pessoas. Ele não deve ser um desejo egoísta, ele tem que ser algo que realmente beneficie a humanidade, quem está ao seu redor. Ele fala também sobre a importância de juntos em matrimônio e oração. Primeiro, jamais leve de um dia para outro irritações acumuladas. Segundo, dê graças a Deus por tudo e não leve preocupações à mesa de refeições. E terceiro, marido e mulher devem alternar-se em oração todas as noites. E apaziguar jamais dá resultados. Essa frase é forte, né? Mas a gente precisa entendê-la com cuidado. Não dê a ninguém o poder de desviá-lo de sua finalidade, do seu objetivo na vida, que é o de expressar seus talentos ocultos ao mundo. Servir à humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria, a verdade, a beleza de Deus e a todas as pessoas do mundo. E o teste decisivo do perdão. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. O teste. Se você realmente perdoar alguém, pode lembrar-se do incidente, porém não sentirá mais o ferrão ou a dor que ele provocou. Passar pelo teste psicologicamente e espiritualmente, praticar a verdadeira arte do perdão. Quem tudo compreende, tudo perdoa. E como eliminar ou formar um hábito, que é outro aspecto também que ele traz e que está diretamente relacionado com tudo que a gente falou até aqui. Afinal, tem pessoas que são habituadas a ter pensamentos negativos sobre si mesmo e sobre as coisas, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho. E ele coloca o hábito é uma função da mente subconsciente, é aquilo que está lá registrado na tua memória e que você já faz de forma até automática. Se criamos os hábitos, temos a liberdade também de escolher quais entre os bons hábitos e os maus hábitos. Quando a atenção se distrai, traga de volta a contemplação de sua mente na vida. Isso se chama disciplinar a mente. E ele traz o poder da imagem mental, da visualização, para formar um novo hábito. Você tem que se convencer de que ele é desejável. Quanto você quer realmente o que você quer? Será que realmente você quer? Desenvolva a ideia do que é. Insista em insistir. E ele traz, gente, o medo, que o medo, ele, em alguns momentos, ele não é algo ruim. Inclusive, foi o medo que fez com que a humanidade evoluísse. Porque o medo, ele nos preserva
Por exemplo, de quando você vai atravessar a rua e se tem vindo um carro em uma direção e outra. E o medo é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo dos nossos próprios pensamentos. Faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. O pensamento sobre forte impacto emocional faz esse registro aonde? No subconsciente. Sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se, a menos que o emocionalize e o aceite mentalmente. E aí, gente, já indo para as mensagens finais, antes de tudo, eu queria que, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo fortemente que você leia. Na minha vida, ele foi um divisor de águas, literalmente, num momento muito difícil. E a partir dele, eu pude tomar algumas decisões necessárias, né? E se ajuda você nesse descobrir, né, sobre esse livro, forme uma visão de si mesmo como feliz, radiante, bem-sucedida, serena e poderosa. Faça esse exercício. Enquanto temos desafios pela frente e somos física e mentalmente capazes, a vida é estimulante e revigorante. Você é filho da vida infinita, que não conhece fim e herdeiro da eternidade. Aqui a gente traz outros livros, né, do autor, do Joseph. Tenho muita curiosidade de ler esses outros livros. Até agora só tive a oportunidade de ler O Poder do Subconsciente, mas eu acredito que todos esses outros têm muito a contribuir conosco. E como minha mensagem final, gente, antes de eu me despedir, dá uma curtida, deixa seu comentário para que a gente possa cada vez mais estar produzindo material para contribuir na vida de outras pessoas, em especial de outras mulheres. Mude os seus pensamentos e você pode mudar seu destino. E eu agradeço demais você ter ficado até agora aqui comigo. Tchau, tchau!